Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí, resolução de mais uma questão do Enem, questão do Enem 2022, né? Questão do World Series. Eu acho uma questão extremamente difícil, então presta atenção na resolução comigo. A World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. Atenção, até, né? Então aqui eu tenho até 7 partidas, beleza? Então ele não pode passar de 7 partidas. O primeiro time a completar 4 vitórias é campeão. Considere em todas as partidas a probabilidade de qualquer um dos dois vencer é de 50%, vulgo meio. Qual é a probabilidade do time ser campeão, do time campeão ser aquele que venceu a primeira partida? Então você fica pensando, gente, eu tenho que vencer 4 jogos, né? Então até 7 partidas, né? Para ser campeão tem que ser 4 vitórias, né? Então você fica pensando, aí você bota a cabeça para pensar e você começa a identificar que eu posso ter a seguinte situação: suponha que o time A está jogando contra o time B. Eles chegaram na fase final. Então vamos pensar aqui comigo. Uma possibilidade, a possibilidade melhor possível. O A vencer as 4 primeiras, acabou o campeonato. Concorda comigo? Mas eu posso ter outra possibilidade. Eu posso ter o A vencendo 3, inclusive sempre a primeira tem que ter o A, tá? Ele falou que a primeira tem que ser o time que vai ser campeão. Eu estou considerando o campeão o A. Né? O campeão igual a A. Então, aqui eu posso ter, ao invés de ter 4 jogos, aqui teve 5. Por quê? Porque o B, ele ganhou uma. Então, ele só conseguiu alcançar 4 vitórias quando chegou na 4ª partida, por exemplo. Beleza? E aí a gente tem outras possibilidades. Eu tenho o A vencendo a primeira, aí eu posso ter também uma outra situação, né? Como, por exemplo, o B ganhando 2 partidas, né? Vou pegar aqui, peraí. O B ganhando 2 partidas, né? Aí, por exemplo, ele só conseguiu alcançar a 4ª vitória, né? Na posição de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E tem mais uma possibilidade, que seria o B ganhando 3 jogos, né? 3 das 3 partidas. Então fica A, B, B, B e um A aqui. Aí ele consegue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele consegue na 7ª partida ganhar, né? Então até a 7ª. Beleza? Então, basicamente, eu tenho várias possibilidades para ser consideradas, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Então, qual é a ideia da resolução? Aqui, todas as vitórias foi do A. Então, eu tenho meio vezes meio vezes meio vezes meio. Só que eu não vou fazer assim. Prefiro fazer o quê? Aqui é a mesma coisa que meio elevado a 4, né? Que vai dar 1 sobre 2 vezes 2, 4, 16. 1 sobre 16. Tudo bem? Beleza? Então, essa é uma possibilidade, certo? Eu tenho outra possibilidade também. Essa daqui. Só que lembre-se, qual é a grande sacada aqui? Aqui eu vou ter meio elevado a 5, porque teve 5 jogos, né? Só que o B, ele não poderia ser a última posição, porque se ele for a última posição, né? Se ele for a última posição, já vai ter completado 4 partidas, então não precisaria da 5ª. Então o B ou vai ser essa posição, ou vai ser essa posição, ou vai ser essa posição. Então tem 3 possibilidades do B vencer. Ou ele vence a 2ª, ou ele vence a 3ª, ou ele vence a 4ª. Nunca ele venceria a 5ª, porque se ele vencesse a 5ª, já teria 4 jogos anteriormente, já teria acabado. Então aqui deu 3 vezes isso. 1 à 5ª é 1, vezes 3, 3. 2 à 5ª
2 à quinta é 32, né? 2 elevado a 5 é 32. E assim a gente vai fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então aqui, ó, mesma ideia, né? Com um pouco mais perigoso. Aqui eu tenho meio. Meio significa a probabilidade de cada um ganhar, né? Seja o A ou B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é meio elevado a 6. Só que agora eu tenho que mudar as posições dos dois Bs. Lembrando que o B não pode ser no final. Porque se for no final, já tem o preenchimento de 4 no início. Então não pode ser no final. Então basicamente eu vou preencher somente esses daqui. Se eu tenho 4 letras, agora entrou a análise combinatória. Eu tenho 4 letras A, B e B. E eu quero permutar, qual é a resposta? Total fatorial, repetição fatorial. Certo? Aqui vai dar, em cima vai dar 24 e aqui vai dar 2 vezes 2, 4. Então vai dar 6. Então a resposta desse aqui é vezes 6. 1 elevado a 6 é 1, vezes 6 é 6. 2 elevado a 6, 64. Beleza? Basicamente, essa é a ideia. E por último, né? Então, vale ressaltar que aqui eu puxei uma coisinha aqui. E por último, esse caso aqui, ó. Mais uma vez, né? Eu tenho o A começa vencendo. Obviamente, para ele ser campeão e completar 4 partidas, ele vai finalizar ganhando também, né? E agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? Então, aqui eu já tenho, ó, vou puxar aqui embaixo, 5 letras, né? E entre essas 5 letras eu tenho 2 As e 3 Bs, certo? Que daria para mim 5 fatorial total de letra, repetição. Repetição 2 fatorial e 3 fatorial. 5 fatorial 120, 2 fatorial 2 e 3 fatorial 6. Né? 6 vezes 2, 12, 120 por 2 dá 10. Então, essa aqui dá 10. Ou seja, o último vai ser meio elevado a 7, 7 partidas, vezes 10. 1 elevado a 7 é 1, vezes 10, 10. E 2 elevado a 7 dá 128. Né? 2 elevado a 7 dá igual a 128. Perceba que o denominador está 64. Aí como é que a gente vai fazer? Agora eu vou forçar a situação. Ou seja, qual é a resposta final? Afinal, né? Eu tenho a primeira possibilidade em que o A ganha tudo, 1 sobre 16. A segunda possibilidade em que o B ganha uma partida, então automaticamente vai ter que ter 5 jogos, 3 sobre 32. Eu tenho a terceira, que é 6 em 64. E eu tenho a quarta, que é 10 em 128. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar todos os meus denominadores em 64 para achar a resposta certa, certo? Então, o que eu faço com esse cara para ele virar 64? Eu tenho que multiplicar tudo por 4. Então, vai dar 4 por 64, porque 16 vezes 4 dá 64. Estou fazendo como se fosse o MMC. O que eu faço para o 32 virar 64? Eu multiplico por 2, é sempre em cima e embaixo. Então, vai ser 6 em 64. O outro já é 64 mesmo. E o último, eu tenho que simplificar, né? Aqui eu tenho que dividir esse daqui por 2, certo? Então, vou ter que dividir em cima também por 2. Então, vai ser 5 em 64. E assim a gente tem a resposta final. Denominador 64, numerador 4, 5, 6 e 6. Então, dá exatamente o número de possibilidades é igual a exatamente 21 em 64. Beleza? E aí, então, né? A gente achou 21 em 64 e não tem. Mas por quê? Porque eu considerei o campeão como sendo o A, mas eu posso também ter como campeão o B, né? Então, todo esse cálculo duplica. Então, a resposta final dessa super questão
é 21 sobre 64 vezes 2, que dá 42 sobre 64, que não está simplificado. A alternativa correta é letra C, né? Muito difícil, mas basicamente essa é a ideia. A gente coloca as possibilidades que a gente tem, né? Faz o cálculo, cuidado com essa parte de permutação, cuidado com essa parte que o último tem que ser obrigatório igual ao primeiro, isso é meio que lógico, né? Para quem completar a quarta partida vitoriosa primeiro, então vai ter que ser o primeiro e a última, né? Porque vai ser a primeira vitória dele e a quarta. Então, basicamente, essa é a ideia. A questão mais difícil aí, uma das mais difíceis do Enem. Beleza? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço e com Deus. Bons estudos e tamo junto.